Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. Domingo. Isso. Olha aí. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Verso 8, por favor. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. As mulheres tiveram uma palavra de um ser celestial do anjo. Os guardas assistiram a isso tudo. As mulheres, elas foram procurar Jesus. Os guardas estavam ali para impedir que aquela farsa que teoricamente tinha sido profetizada, de fato, ela prevalecesse. E os guardas estavam ali, mas eles viram o terremoto, eles viram a pedra sendo removida, eles estiveram com as mulheres, eles vivenciaram a mesma coisa que as mulheres vivenciaram. Pessoas diferentes, mas que tiveram uma experiência similar, cuja a reação posterior à experiência que tiveram foi completamente divergente. Divergente. Convexo, né? Como é que é? Ok? Não é uma saudação nazista, é um jeito de decorar ótica. Qualquer coisa fale ali com a Gigi, com o João, que eles devem saber tudo sobre ótica, né? Convergente, divergente, côncavo, convexo. Pessoas com pensamentos diferentes. Uma imagem em cima daquilo que estava sendo projetado completamente diferente. Uns estavam ali, as mulheres, elas estavam vendo o cumprimento da promessa. Os soldados ficaram apavorados. As mulheres estavam vendo que Jesus, de fato, tinha ressuscitado. Elas tiveram a visão do anjo, elas ouviram um terremoto, isso encheu o coração delas de temor a Deus, respeito a Deus, reverência a Deus, e elas ficaram ao mesmo tempo, né, verso 8, amedrontadas, porém cheias de alegria. Agora, os soldados, né, verso 4, diz que eles estavam tremendo de medo. E ficaram brancos, pálidos, ficaram como mortos, sem sangue. Já tomou um susto assim, né? Quando você foi cutucado e o pastor e tal, aí você fica mais branco do que branco que tu é, né? Os soldados ficaram assim, apavorados. A mesma situação, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, corações diferentes, realidades diferentes. A mesma experiência, porém, expectativas diferentes, interesses diferentes, experiências semelhantes, que cientificamente foram exatamente iguais, mas produziram resultados que não podem ser analisados pela ciência, porque foram resultados totalmente diferentes um do outro. Os soldados ficaram como mortos, as mulheres ficaram cheias de alegria. Os soldados ficaram apavorados porque tiveram medo, as mulheres ficaram extasiadas diante do poder de Deus e da ressurreição de Jesus Cristo. O mesmo evento produzindo emoções, sentimentos, sensações e experiências completamente diferentes em pessoas diferentes. E a primeira coisa que eu quero falar ao seu coração nessa noite é que a expectativa do teu coração vai determinar muito da experiência que você tem na sua vida. O que você espera? Qual é o seu real interesse? Qual é o objetivo da sua existência e da sua vida? Os soldados tinham um objetivo: trabalhar e guardar o túmulo. As mulheres tinham outro objetivo: encontrar-se com Jesus, chorar, clamar a Deus, buscar por misericórdia. E a realidade daquelas pessoas
tanto dos soldados quanto das mulheres, foi diferente por causa da expectativa que tinham diferente em seus corações. A partir daí, as mulheres foram correndo contar para os discípulos de Jesus, seus amigos, o que tinham visto, o que tinha acontecido, e os soldados foram correndo contar para os seus chefes o que tinha acontecido, o que tinham visto. A mesma coisa, a mesma situação. Os soldados foram lá para o chefe. Chefe, olha só, né? Lemos isso daqui, versículo 11, 12, o relato dos guardas. Chefe, olha só, Jesus ressuscitou, não teve jeito não. A gente estava lá e não teve jeito, um negócio aconteceu. Agora preste atenção, os líderes religiosos, que tem uma figura importante dentro desse contexto, mas cujo coração já não estava mais conectado a Deus, mas estava completamente envaidecido pela sua posição, pelo seu cargo de líder religioso. E os sacerdotes, provavelmente, eles tiveram pavor e falaram: vão descobrir que nós erramos. E vão descobrir que aquele a quem nós demos chicotadas, escarnecemos, incitamos o povo para que ele fosse crucificado, ele tinha razão e ele era Jesus. Nós vamos perder o nosso cargo, nós vamos sair do lugar onde nós estamos, nós vamos perder a nossa posição, o poder, o dinheiro. E então, esses líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes se organizaram e falaram: bom, nós temos um interesse comum, nós temos um movimento que move a nossa vida, nós não queremos perder aquilo que a gente tem, que é o poder, que é o dinheiro, que é a influência. E os soldados, eles também têm um interesse. Então vamos entrar num acordo. Vocês vão receber dinheiro e vocês então vão inventar uma fake news e vão falar o que não era, para que todo mundo possa acreditar e a gente fica numa boa e vocês ficam numa boa. E o texto fala aqui, né? Olha, se der algum problema, versículo 14, se der algum problema com vocês, Mateus 28, 14, se der algum problema, pode ficar tranquilo que a gente vai resolver a vida de vocês. Vocês agora têm, como é que é a expressão que se usa na Marinha lá, Alberto? Tem quando uma pessoa protege a outra dentro do meio lá militar. Quando uma pessoa, algum militar, pelo amor de Deus. Tu? Tão perto de mim. Coxa. Coxa? É coxa? É peixe? É protegido? É o quê? É alguém que não... Fica tranquilo, porque se chegar alguma coisa e quiserem fazer alguma coisa com vocês, além do dinheiro que eu estou te dando, você vai estar protegido por mim. Pode ficar tranquilo. Os soldados então entenderam que aquilo era mais importante do que a verdade. Sabe, meus amados irmãos, desde sempre nós mudamos os valores das coisas que são por aquilo que nós queremos que seja. Desde sempre o pecado do homem faz com que o homem enxergue o que ele quer enxergar, crie histórias para aquilo que ele quer justificar e de alguma maneira ele possa utilizar os recursos que tem para fazer com que a sua opinião, o seu posicionamento, a sua visão, a sua experiência seja a que prevaleça como a correta, a verdadeira, a real. Os guardas viram Jesus ressuscitado. A missão deles era ficar lá protegendo, lacrar a pedra, guardar a pedra, para ficar bem claro. Mateus 27, versos 62 a 66, mostra a missão dos guardas. Mateus 27, verso 62 até o 66, por favor, Wilson. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Olha aí. Levem um destacamento. Isso. Respondeu Pilatos: podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Presta atenção no versículo 66. E eles
Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Vamos precaver, vamos fazer direitinho. Por isso eles ficaram apavorados quando o trabalho deles deu errado. Interesses iguais. O trabalho dos líderes religiosos, o trabalho daqueles que queriam crucificar a Jesus, o trabalho dos guardas. Todo o trabalho estava errado, foi mal feito, foi mal estabelecido, foram escolhas erradas. E então eles se uniram no dinheiro, se uniram na mentira, para que prevalecesse o erro, em vez de prevalecer a verdade. É coisa nova debaixo do céu, a fake news? É alguma coisa nova? Por isso que Pilatos ele perguntava: verdade? O que é verdade? Verdade sou eu que fabrico, verdade sou eu quem digo, verdade sou eu que organizo, verdade é quem está no poder que estabelece. Isso é desde que o homem é homem. Por isso que Jesus, anteriormente, lá em João capítulo 8, ele fala: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele então deixou claro que faria com que a verdade se estabelecesse. Os soldados, sabendo disso, preferiram a mentira do que a verdade. Eles sentiram medo, já lemos. Eles ficaram apavorados, eles ficaram com medo, mas eles aceitaram a proposta dos chefes, dos sacerdotes e dos líderes religiosos. Eles aceitaram aquele dinheiro. Olha, vocês vão declarar o seguinte: o que esse dinheiro que foi aceito pelos soldados custou para eles? Custou para eles que eles agora não iam dizer o que eles viram, mas agora eles iam representar uma verdade. Eles iriam dizer: olha, vocês vão dizer o seguinte, isso está aqui em Mateus, capítulo 28, primeiro texto que o Wilson leu, entre o verso 11 e o verso 15. Olha, vocês vão dizer isso. Quando perguntarem a vocês, vocês vão dizer assim, assim, assim. Combinaram uma resposta. Mas eles também ficaram agora protegidos por essa mentira, por esse conluio, por essa farsa, um protegendo o outro. Muito diferente do que a gente vê hoje? Ou muito igual? Nada novo debaixo do céu, queridos. Então você mente comigo, se der algum problema, eu te protejo. Você me protege, eu te protejo. Agora, se você se levantar contra mim, eu vou me levantar contra você. Então, é a prisão da mentira que foi estabelecida. E por fim, eles aceitaram suborno. Então, queridos, o suborno, ele é poderoso. E o tema dessa mensagem, o texto dessa mensagem é o feitiço através do suborno, ou o suborno que nos enfeitiça. Enfeitiçados pelo suborno. Por quê? Porque o suborno ele é poderoso demais. Lembram de Balaão, que foi um personagem bíblico? Isso está no livro de Números, eu nem separei esse texto, eu só vou citar. Obrigado, varão. Balaão, que era um profeta, está em Números capítulo 22, versículos 5 a 7. Ele era um profeta, e então ele recebeu uma proposta do inimigo do povo de Deus. E o inimigo do povo de Deus falou: olha, profeta, vem aqui, e você vai falar, vai profetizar, as pessoas te respeitam, as pessoas te ouvem, as pessoas acreditam em mais do que isso, profeta. Tudo que você fala, pega. Porque tem gente que é assim, né? Não fala nunca que vai pegar. Né? Então esse Balaão tinha essa, vamos dizer assim, essa fama. Tudo que ele falava acontecia. Então vem, e agora você vai dizer que o povo vai perder, você vai dizer que eles estão errados, você vai dizer que eles são amaldiçoados para que nós possamos vencê-lo. E aí Balaão então ouviu essa proposta. Ele aceitou a proposta? Sim. E o coração dele ficou buscando uma brecha para tentar amaldiçoar o povo de Israel. E a história, então, bíblica, ela conta aquela passagem da mula de Balaão, onde aquele animal falou com ele, e aquelas coisas que a gente entende que foram sobrenaturais, mostrando o poder de Deus em proteger o seu povo, mas o coração de Balaão é enfeitiçado pelo suborno. Ainda nós nos lembramos de Naamã. Alguém lembra de Naamã? Lembra de Naamã? Lembra? Naamã, que era um general, né? Lembra dele, aquele general que teve aí diante de Eliseu?
e com o seu moço, Geazi, e ele foi abençoado, foi curado, e Eliseu falou, olha, eu não quero nada seu. Geazi, então, ficou com seu coração enfeitiçado, e queria alguma vantagem daquilo, e então ele foi lá, sem que Eliseu soubesse, foi até Naamã e pegou um monte de dinheiro. Aí você vai vendo que os valores ou os interesses que estão dentro do nosso coração, eles vão mexendo e vão movendo a nossa vida. E é isso que biblicamente nós chamamos de a influência espiritual. É isso que nós chamamos de o que dirige a nossa vida, o que te influencia. Eu falo muito disso daqui e falo, olha, cuidado com os livros que você lê, cuidado com os filmes que você assiste, cuidado com as pessoas e os ambientes onde você vai, porque isso tudo gera em você uma influência. E as influências que estão sobre a sua vida determinarão quais serão os seus interesses. E os seus interesses, por fim, vão determinar o que você vai fazer, o que você vai falar e, de fato, se você vai optar pela verdade ou se você vai optar em viver uma fake news, uma mentira. Por quê? Porque os interesses, eles nascem a partir das influências. E é exatamente isso que eu quero falar com você nessa noite. Os interesses comuns, aliados contra a verdade, fizeram com que aqueles chefes dos sacerdotes que não queriam admitir a verdade, porque eles iriam admitir que erraram, se aliassem aos soldados que estavam de guarda, mas também não podiam admitir que o trabalho deles estava errado. E então eles se organizaram no interesse que eles tinham em comum, que era o dinheiro, entendendo que aquilo era bom, que aquilo fazia bem, que aquilo era a resposta, que aquilo trazia algum benefício, que aquilo resolvia os problemas. Essa influência fez com que a verdade ela fosse completamente esquecida. Por quê? Porque havia uma influência mais forte que a verdade no coração daqueles homens. Nesse ponto aqui, esses soldados venderam a sua verdade pelo suborno que receberam. Da mesma maneira que Judas, o Iscariotes, havia vendido o seu amor pelo interesse de dinheiro. Da mesma maneira como Geazi, da mesma maneira como Balaão, e da mesma maneira como muitos que estão fora do contexto da influência do Espírito Santo, como o pastor Lúcio citou aqui, não compreendem a nossa relação com o dízimo e com a oferta, e isso escandaliza, e isso ofende. Amados irmãos, os nossos interesses, eles precisam ser muito bem guardados em nosso coração, porque senão eles vão enfeitiçar a nossa vida. Abra em Gálatas capítulo 3, versículo 1, por gentileza, e a expressão original no grego é ebaiskanem. Gálatas capítulo 3, versículo 1, quando Paulo está falando com o povo da Galácia, ou com os Gálatas. Gálatas 3, 1. E Paulo está preocupado com a influência que estava mudando no coração daqueles que antes entregavam ou dedicavam as suas vidas ao Senhor. Mas alguma coisa aconteceu, algum poder maior do que o poder da mensagem, do que o poder da palavra, do que o poder da pregação, alguma influência mais forte, algum interesse de agradar uma pessoa, ou de andar do lado de uma pessoa, ou alguma coisa tinha acontecido. Então Paulo escreve para os Gálatas, escreve isso daí, por favor, leia. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Só essa expressão. Olha, existem situações em nossas vidas, ou influências em nossas vidas, que nos enfeitiçam. E eu procurei no grego, a palavra é essa mesma. Ebaiskanen, significa feitiço, magia, poder místico, influência, que conduz a nossa vida. E se você quiser saber em inglês, eu não vou saber falar a tradução correta, mas é bewitched. Bewitched, enfeitiçado. Quem foi que os enfeitiçou? Qual o poder que levou vocês a esse movimento, ó Gálatas, ó soldados, ó Naamã, ó Geazi, ó Balaão,
Ó guardas, qual é o poder que enfeitiça, ó Gálatas, que rouba o bom senso da verdade, da realidade espiritual, daquilo que de fato é a verdade espiritual revelada através da palavra de Deus, que enfeitiçou o nosso coração. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos entender que esses guardas, eles foram subornados, e o suborno enfeitiçou, dominou o coração deles. O suborno, de alguma maneira, fez com que eles ficassem cegos, fez com que eles ficassem completamente fora da realidade, ou como Paulo fala aqui em Gálatas 3:1, perderam um bom senso, perderam a razão, perderam a ideia da verdade, ficaram insensatos, perderam o senso. E existe uma grande batalha em nossas vidas a respeito daquilo que vai dominar a nossa vida, que vai dominar a nossa história. Por isso eu insisto, falo, prego, vou continuar pregando se Deus quiser, enquanto eu puder falar. Vigia, varão, vigia, varoa, vigia com aquilo que você é influenciado, porque as suas influências, elas vão dominar o seu coração, talvez vão enfeitiçar você, e você não vai enxergar as coisas como são, e você vai decidir pela mentira, em vez de decidir pela verdade. Você vai preferir pagar o preço de fazer com que aquilo que não é se torne, ao invés de se render à verdade estabelecida por Deus através da sua palavra. Então, quando nós precisamos descobrir a verdade, em nós existe uma possibilidade de estarmos debaixo de uma influência que é mais forte do que a própria verdade. Os guardas viram Jesus ressuscitado. Eles viram a pedra lacrada, agora já sem lacre nenhum. Eles ouviram um terremoto, eles viram os anjos, viram as mulheres, tiveram acesso a tudo aquilo. Mas a influência dos seus corações era tão forte que, ao invés de se render a Jesus, ao invés de abrir mão de tudo aquilo que eles tinham feito, que foi terrível, chicotearam Jesus, pregaram uma coroa de espinhos na carne da sua cabeça, cuspiram em Jesus, esbofetearam a Jesus Cristo, colocaram uma placa em escárnio e zombaria, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, dizendo, rei está aí, na cruz sendo morto como um marginal, como um malfeitor. Os soldados, eles se tornaram embrutecidos pela influência que talvez a sua profissão lhes tenha influenciado. Não faz muito tempo eu conversei com um policial e ele estava dizendo para mim, em todas as palavras, eu prefiro muito mais um animal do que uma pessoa. Desse jeitinho que eu estou te falando. Eu tenho muito mais carinho a um animal do que a um ser humano. A insensibilidade bate à porta dos nossos corações todos os dias, para que sejamos o tipo de gente que valoriza mais o que não deve ser valorizado e desvaloriza aquilo que Deus diz que nós devemos valorizar. As experiências com Deus, elas nem sempre são suficientes para nos manter conectados a Deus. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala de 10 leprosos. Os 10 receberam a graça, o milagre, foram curados. E uma vez curados, nem para agradecer voltaram. Quem dirá se converter, quem dirá se tornar um discípulo, né? Quem dirá render as suas vidas. Viram o milagre, resolveram o problema, umzinho apenas. Falou, obrigado, tá? Valeu. Então veja, vivemos uma época onde talvez a busca pelos milagres, travestidos agora das respostas de oração que nós queremos. Mas eu queria a resposta de oração. Eu queria a resposta de oração. E quando a resposta de oração ela não é atendida, ou quando o milagre não vem, ou quando a graça não é liberada, ou quando eu não tenho aquilo que eu queria ter, vem a revolta. Porque eu estou no mundo, eu estou indo em direção ao mundo, e aí eu me converto, eu volto para Deus.
E quando Deus não faz para mim o que eu quero que Deus faça para mim, eu me revolto. E abro mão daquilo para o qual eu estava me dirigindo. Sabe por que isso acontece no seu coração? Porque a influência da sua vida no seu relacionamento com Deus, ela é fundamentada em algum valor que não tem poder para manter você no caminho, na verdade e na vida. A relação que você tem com Deus, ela não tem um poder de alguma maneira impedir que você se revolte. Por quê? Porque a sua relação é a relação de uma busca em Deus para seus milagres, para a realização de eventos, para a conquista de projetos, para alcançar objetivos. E com certeza, Deus tem interesse que todas essas coisas aconteçam na sua vida. Por isso ele fala, busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas a nossa relação fragilizada, ela busca os milagres, os soldados viram os milagres. Os guardas viram os milagres. Eles estavam diante de algo sobrenatural, um terremoto, um relâmpago, uma coisa branca, um anjo, uma luz, uma pedra que estava selada agora, né? Imagina, eles passaram lá algum material para travar aquela pedra, para selar, talvez um cimento lá da época, um betume, eu não sei. Tudo aquilo caiu por terra, as mulheres maravilhadas, as mulheres viram estar gritando. Eu não sei se eram mulheres escandalosas, mas se fossem escandalosas, Jesus ressuscitou! E os guardas apavorados sentiram isso, mas isso foi incapaz de fazer com que se arrependessem. Diante do milagre da própria ressurreição, isso foi incapaz de fazer com que eles se voltassem para Deus. Por quê? Porque tinha uma coisa mais forte no coração deles. Tinha uma influência mais poderosa no coração deles. Tinha um desejo mais intenso no coração deles. Eles estavam enfeitiçados. Enfeitiçados. Diante do milagre do Senhor, nós podemos, enfeitiçados, ou com o nosso coração embotado, ou com a nossa visão completamente ofuscada, por conta daquilo que nos influencia e que leva a nossa vida, nós podemos até mesmo ver os milagres, mas isso não vai mudar nada no nosso relacionamento com Deus. Pelo contrário, ai de Deus se não me der o que eu quero. Porque eu estava voltando para Ele, saindo do mundo, agora eu me revolto. Não é esse o Deus que nós servimos. Não é essa relação que Deus quer com você, e não é dessa maneira que Deus tem proposto com que você se aproxime dEle. Uma relação de interesse. Uma relação de uma busca fundamentada apenas num bem-estar. Feitiços. Feitiços da vida. Feitiços que nos influenciam. Feitiços que, de alguma maneira, tomam o nosso coração. É impressionante, queridos, por exemplo, um dos feitiços modernos chama-se propaganda. Já ouviu falar? Já ouviu falar em propaganda? É um feitiço moderno, né? Cadê a Cristina, minha irmã mais velha? Ela sempre está nas mensagens. Está de serviço, mas eu vou citá-la do mesmo jeito. Na época da Cristina, minha irmã mais velha, tinha uma propaganda que dizia: não esqueça da minha Calói. Compre Calói. Quantos lembram disso? Foi um anúncio de televisão, irmãos, mas quem... Ali, minha irmã não é testemunha, ela apareceu, né? E eu sempre cito. Quem assistiu esse anúncio nunca mais... Porque houve ali uma propaganda que massificou uma ideia. Compre... eu misturei os dois. Compre batom e não se esqueça da minha Calói. Mas é a mesma prática. Compre batom, compre batom. E o cara ainda fazia assim, né? Quem lembra do batom? Além da minha irmã mais velha, que com certeza lembra, né? Muita gente. Hoje em dia, isso mudou. Agora tem outro nome, chama-se jingle. Vai ter propaganda política, vocês vão passar por isso, e vai ter aí musiquinhas de propaganda. Música boa é aquela música chiclete, que pega na tua cabeça, que você não consegue se livrar. E que aquilo fica, volta, e volta, e volta, e volta. Eu não quero mais cantar essa música, né? Mas ela volta, ela volta. E a gente fica enfeitiçado. Enquanto eu não comprar o meu batom, enquanto eu não comprar minha Calói, enquanto eu não fizer aquela viagem, enquanto eu não tiver aquele bem, E agora também tem um negócio chamado algoritmo aqui nas mídias, no YouTube tem. Que eles te vigiam,
E aí quando você faz uma pesquisa, tô querendo comprar um tênis vermelho igual ao do Wilson, bonito tênis. E eu vou colocar lá um tênis vermelho, aí eu não sei qual modelo, boto lá. Você vai receber anúncios, vai receber propagandas, vai receber todo mundo te oferecendo. Compre, 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 compre. É ou não é? O tempo inteiro nós tratamos de coisas espirituais, com outros nomes, com outras roupagens, com outras vertentes, com outra dinâmica. Uma espiritualidade travestida de tecnologia, travestida de cultura dos dias de hoje, mas ainda assim é uma influência insistente que vem sobre nós. E é impressionante como nós ficamos enfeitiçados por aquilo que chega para o nosso coração, por aquilo que nos avisam, por aquilo que nos lembram, por aquilo que ficam, batendo. Feitiço. Tem um livro que eu estava comentando essa semana com o Márcio, do Alexander Lowell. Ele é médico. E ele, de fato, tem a tendência freudiana na sua aplicação, também é psicólogo. Eu fiz uma pesquisa sobre esse cara. E ele disse que, por exemplo, eu gostei dessa frase, ele falou, estar apaixonado por alguém é uma espécie de encantamento. Você está apaixonado pela sua esposa? Por gentileza. Sim, demais. Pronto. Cada dia mais, Pronto. inclusive. Tá bom. A paixão é um encantamento. Apaixonado, você faz coisas tremendas. Faço demais. Então, já comprou a máquina de lavar louça? Farei. Sabe, queridos, apaixonados, a gente fica cego, faz qualquer coisa. Tem paixões, isso pode tender para qualquer coisa boa, ou pode tender para qualquer coisa má. Uma pessoa apaixonada que não tem aquela reciprocidade na sua paixão, pode até cometer um assassinato. Assassinato em nome da paixão, assassinato em nome do amor. A paixão cega. A paixão faz você gastar o seu cartão de crédito numa hora que não deveria gastar. Faz você comprar coisas para presentear numa hora que você não poderia fazer. Faz com que você vá, agradar ou queira agradar a pessoa amada de um jeito que você... E segundo o Alexander Lowen, ele fala interessante, que quando uma pessoa enfeitiçada faz coisas irracionais. E é exatamente o que Paulo está dizendo. Quem vos enfeitiçou, que faz com que você faça coisas que não têm senso? É exatamente, ele usa a Bíblia. E é interessante que a Bíblia o pessoal diz que não vale, mas quando um autorzinho qualquer pega aquilo, coloca de uma outra forma, uau, é importante, olha, um autor. Vamos voltar para a palavra de Deus, só as Escrituras, em nome de Jesus, aprenda isso. Então veja, as paixões, elas nos cegam, e a pergunta que eu tenho feito ao meu coração, desde o início dessa campanha de oração é, o quanto eu estou apaixonado pelo Senhor, o quanto eu tenho paixão por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, pela obra de Deus, o quanto a paixão que eu tenho pelo Senhor move a minha vida para que eu saia do que é racional, para que eu saia da minha lógica humana, para que o meu tempo... O tempo de um apaixonado agora não seja mais, de alguma maneira, mensurado pela lógica, mas para que eu entregue o tempo ao Senhor, para que eu entregue a minha vida ao Senhor, para que eu entregue os recursos ao Senhor, para que eu entregue o meu corpo ao Senhor, para que eu entregue os meus órgãos ao Senhor. Qual o tamanho da paixão que eu tenho por Deus que me influencia para que eu fique dominado por esse entendimento, por essa paixão, por esse interesse, e que isso seja a maior expressão da minha vida, e que não seja o dinheiro como foi com os soldados, e que não seja como foi com os Gálatas, que se tornaram insensatos porque, tendo conhecido a graça de Cristo crucificado e que ressuscitou, queriam voltar agora para uma prática religiosa fundamentada na lei. Mas o interesse da palavra dessa noite é: o que você é apaixonado? O que faz com que você se movimenta? O que te levanta de manhã? Qual o teu maior interesse? Porque se os teus interesses foram apenas as coisas deste mundo, a Bíblia diz que você talvez seja o mais infeliz de todos os homens da face da terra. Se o teu interesse quando você vai trabalhar é apenas ganhar dinheiro,
Você vai trabalhar de mau humor. Porque você já quer sair antes de começar a trabalhar. Se o teu interesse de fazer as coisas na sua casa é para ficar livre do marido, para ficar livre da mulher, o teu casamento se torna um peso na tua vida. A tua casa se torna um fardo na tua vida. E quando a sua mulher, que é uma fábrica de cabelo, continuar jogando cabelo no chão o tempo todo, só um robô para tentar te ajudar, porque não dá, ninguém aguenta. E nem com robô resolve. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos entender que mais do que aquilo que fazemos, é por que fazemos. Mais do que os alvos que nós estabelecemos, ou o milagre que desejamos, ou a graça que buscamos, é o porquê que nós buscamos. É porquê que nós desejamos aquilo outro. E aí a palavra de Deus, ela nos coloca diante de um cheque, porque a palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, 16. Por favor, Wilson. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É desse jeito. A carne tem desejos. Os interesses, eles existem. As vontades, elas existem. E aí a Bíblia diz para você, aquele que vem a mim deve negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir-me. Porém, o engano, as paixões, o suborno, as influências e os interesses deste mundo são tão fortes em nossas vidas que nós queremos ir até Deus em nome de Jesus e nos esquecendo que nós não temos direito a coisa alguma, não temos direito a nada. A falta de percepção de que nós não temos direitos faz com que a gente mantenha um discurso de tristeza, de amargura, de mágoa, de infelicidade. Mas já era para você ter morrido faz tempo. Você é pecador, você é pecadora. Já era para você estar morto. Você está vivo, você está no lucro. A ceia que nós vamos participar daqui a pouco, ela celebra a vitória de Jesus sobre a morte. Mas porque você não entendeu ainda o que é a vida eterna, a vida com Deus, você vai até Deus, tem experiências com Deus, vê o sobrenatural, mas tem que ser do teu jeito, porque se não for, você se revolta contra Deus. Se esquecendo que você não tem direito algum de exigir nada. E por que você se esquece disso? Porque o feitiço da nossa história, o feitiço da nossa vida, faz com que você se sinta tão desprestigiado, tão desvalorizado, tão entristecido, tão aborrecido, tão vítima da tua história, tão chateado, tão deprimido, que você acaba achando que tem direitos. E porque os seus direitos não estão satisfeitos, você se revolta contra o Deus que não te deu aquilo que Ele deveria ter te dado, tinha obrigação de ter te dado, que você tinha direito, porque todo mundo tem, eu também quero ter. Porque todo mundo pode, eu também quero poder. Se esquecendo que Deus é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem quiser, e Ele nunca prometeu para mim algo diferente. O que Ele prometeu para mim foi a vida eterna. E você pode chegar na vida eterna reclamando da vida? Você pode chegar na vida eterna sofrendo por aquilo que Deus não te deu? Você pode chegar na vida eterna o tempo inteiro ofendido, chateado, magoado com aquilo que fizeram contra você? E eu digo isso com a propriedade de alguém que já foi feita muita coisa contra a minha história, mas que eu entendi que eu não tenho direito a nada. E porque eu não tenho direito a nada, eu me torno livre de todas as coisas. Veja, a maior infelicidade das nossas vidas é quando nós achamos que temos direito e buscamos a Deus para que Deus, então, Ele estabeleça os direitos que temos em nossas vidas. E de alguma maneira, quando esse direito ele é frustrado, isso me deixa revoltado contra Deus. Ou como os soldados, enfeitiçados por alguma outra coisa que é mais forte do que a verdade da vida eterna, do céu, da morte e da vida que vai além do que é visível.
E segundo o pastor Lúcio de manhã, vai além do que é invisível também. Quando ele falou isso, além do visível, além do invisível, eu falei, ele se confundiu. Eu falei, não, ele está chegando lá na 4ª dimensão. Está no nível do Paul Yong-Shu, então está no alto nível. Vai além do que é visível, vai além do que é invisível, é outra dimensão, é a dimensão espiritual. Nós esquecemos disso. Enfeitiçados por essa vida, enfeitiçados por esse tempo, enfeitiçados pelos nossos direitos, enfeitiçados pela vitimização. E passamos a vida inteira buscando resolver aquilo que bastava entregar na cruz e dizer, eu não tenho direito algum. Eu não tenho direito. Maridos que reclamam das suas esposas começaram apaixonados, mas agora, que assim seja, em nome de Jesus. Sem que. Só. Amém. Está registrado? Está gravado? Aleluia. Falhou. Fala de novo, por favor. Sem queixas, zero queixas, só alegria. Aleluia. Casar é bom demais. E com o meu amor é um presente de Deus. Maravilhoso. Adorei ouvir isso. Ótimo. Perfeito. Eu não sou advogado criminalista não, mas tudo que você está dizendo será usado contra você no tribunal. Que é isso, pastor? É desse jeito. Sabe por quê? Daqui a pouco, quando a sua esposa maravilhosa, linda, cheirosa, ela vai continuar maravilhosa, linda e cheirosa. Ela continuará assim. Aleluia. Porque quando ela não te der o que você quer que ela te dê, quando ela não te der o que você quer que receber dela, varão. É a mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. É o fio. Segura aqui. É aqui atrás. Oi. O fato é que tem maridos que, porque não crucificam os seus desejos na carne, querem ficar com aquela menininha o tempo todo, depois que tem 8 filhos, com aquele mesmo... 6 barrigudinhos. 6. Não querem que você fale, então tá bom. Então veja, tem pessoas que esquecem de se crucificar. 6. Como é que vai ficar com um corpete de... Linda e maravilhosa. Tudo é poesia. Ela vai exalar poesia. Aleluia. Só que tem um lance também, né, Wilson? Pastor, não vai ter lance nenhum. Deixa eu te falar. Vento que venta lá. Venta cá. Né? Tem história de calvície na família? Tem. Entendeu? Quando te cessarem os moedores da boca, só a paixão. quando o teu arco for paixão quebrado, prevalecerá. Entendeu? Aí nós precisamos crucificar a nossa carne. Porque se a gente não crucificar, acaba casamento. A pessoa está desempregada a vida inteira. Aí arruma um emprego. Agora resolveu o problema do emprego. Pronto, está na bênção. 1, 2, 3, 4 meses. Daqui a pouco, aquele emprego já não serve, ganha pouco, não é o ideal, não é o que queria. E aí, por quê? Porque não se crucifica, porque tem direitos. Sabe, amados irmãos, por isso que, caminhando para o final, Gálatas capítulo 5, aí mesmo, versos de 1 a 10, o apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele explica muito bem. Em Gálatas 2,20 ele fala, já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, em capítulo 5, olha o que ele diz aí, do verso 1 ao verso 10. Gálatas 5, de 1 a 10. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ponto, só um minutinho. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Como Cristo nos libertou? Morrendo na cruz do Calvário. E Ele nos libertou de quê? No poder do pecado, da influência do pecado. E de que maneira que nós somos libertos do poder do pecado, da influência do pecado? Quando nós somos crucificados em Cristo Jesus, com nossos desejos, com nossos interesses e com aquilo que a gente quer. Você pode se tornar livre. E o teu casamento pode ser isso tudo que você falou, desde que você vá para a cruz. Por isso que morrer em Cristo é viver. Por isso que estar na cruz não é ser amaldiçoado, é ter a vida e a vida eterna. E é isso que a ceia representa. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então não seja escravizado por interesses que querem roubar o teu coração. Em nome de Jesus, feitiços dessa vida, coisas que você quer, aprenda a abrir mão. Aprenda a perder, aprenda a deixar na cruz do Calvário. Aprenda a ficar feliz e contente, porque você está vivo e tem a vida eterna. Não coloque os seus valores nos sonhos, nos desejos, nos objetivos desse mundo, dessa vida. Isso vai te prender. Isso vai te prender. E foi para a liberdade que Cristo
nos libertou. Por favor, lê de novo, do verso 1 ao verso 10 agora, não vou interromper mais. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo aquele que De nenhum outro modo, ponto. De nenhum outro modo. Isso. Aquele que os perturba, sejam quem for, sofrerá a condenação. Amém, queridos? Aquele que te perturba, seja quem for, pessoa, instituição, governo, política, dinheiro, eles estão condenados, mas você está livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Quando nós nos convertemos, estávamos indo para as trevas e nos convertemos e agora caminhamos em direção ao Senhor. Começa uma batalha espiritual para que você seja persuadido, para te enfeitiçar, para impedir a tua caminhada em direção ao alvo, em direção a Jesus Cristo. Assim que você se casa, começa uma batalha para gerar separação dentro da família. Assim que você tem uma situação chave na tua vida que é respondida, começa uma batalha para fazer com que você seja infeliz e que você valorize mais o tempo de infelicidade do que o tempo de felicidade. Tem gente que prefere sofrer porque teve uma crise na vida, do que se alegrar, porque está vivo, tem saúde, tem família, tem pai, amigo, irmãos, marido, igreja, tem tudo, mas sofre por causa de algo e fica preso naquele sofrimento, que é aquilo que Deus não lhe deu. Você precisa aprender que você tem que se crucificar em Cristo Jesus. Essa é a proposta de Jesus para a sua vida. Essa é a direção que Deus tem para a tua vida. Nunca foi, nem nunca será diferente. Quem já experimentou do poder da cruz de Cristo sabe que morrer em Cristo Jesus não significa perder, mas significa ser livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que todo feitiço da tua vida caia por terra em nome de Jesus Cristo, porque aquele que te perturba, seja quem for, é Ele quem vai sofrer. Você tem liberdade, então escolha viver em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade. Não se coloca de novo no jugo de escravidão. Não fica inventando problema, porque quando o problema vier, você se lembra: já era para eu estar morto. Eu não tenho direito de vida, mas Deus em Cristo Jesus me deu vida e me deu vida eterna. Eu creio nisso, então eu não vou viver preso ao passado, eu não vou viver preso àquilo que o mundo diz que é derrota, eu não vou ficar enfeitiçado por nada, eu serei livre. Sabe, amados irmãos, talvez hoje você reclama do sistema de saúde do Brasil, é demorado. Agora imagina como o pessoal da Ucrânia não devia estar querendo uma UPA igual a nossa nos dias de hoje. Talvez você reclame que a sua casa é apertada, que você paga aluguel. Né, Felipe? Vai lá para aqueles lugares que a gente foi, que eu nem lembro o nome, um nome mais esquisito que o outro. Lá na África, as pessoas não têm casa, não têm água encanada, não têm alimento, não têm teto, não tem nada. Sabe, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a história da nossa própria vida, precisamos olhar com o reflexo da cruz de Cristo, entendendo que tudo que somos,
tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos permitiu viver e ser, nunca foi e nem nunca será o que nós estabelecemos como alvo para as nossas vidas, mas sempre foi o que Ele, o Senhor, estabeleceu como alvo e propósito para as nossas vidas. Então aprenda a se crucificar na cruz de Cristo e a receber o sim do Senhor. E também a receber o não do Senhor. Que todo o espírito da mulher de Ló seja repreendido na tua vida em nome de Jesus, que só quer receber o sim, o sim, o sim, o sim. Entenda, se você já está crucificado com Cristo, você já não vive. Ah, mas então, pastor, você está fazendo uma apologia ao sofrimento? Não. O que eu estou dizendo é que o sofrimento é uma escolha. Se você escolher a liberdade, tragada foi a morte pela vitória. Então há um feitiço que te enfeitiça. E nós vamos orar para que isso caia na tua vida em nome de Jesus Cristo. E que o poder da cruz seja liberado sobre a tua história. Para que qualquer que seja o poder, a persuasão, a informação, a influência, aquilo que te aprisiona, que te chateia, que te aborrece, que te faz ficar adoecido na alma, adoecido no espírito, adoecido no corpo, infeliz, chateado. Você já era para estar morto, mas você recebeu a vida em Cristo Jesus. E se você ainda não alcançou a vida, confessa Jesus como Senhor, entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus e declara: Senhor, eu quero ter sede da tua presença, eu quero ter fome da tua presença. Por quê? Porque a minha leve e momentânea tribulação, ela produz um peso de glória eterno na minha vida. Eu sou o indivíduo que vou viver a eternidade. Então foi para a liberdade que Cristo me libertou.